Olá, queridos irmãos, muito boa noite a todos, que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre todos vocês. Hoje estamos transmitindo ao vivo aqui da casa do nosso irmão, pastor Cleiton. Estamos aqui, ele gentilmente nos acolheu, porque lá na nossa igreja estamos fazendo alguns testes de som, de projeção. Nosso irmão Magno está lá trabalhando, para que no domingo tenhamos uma projeção melhor também, toda a parte de imagem. Então estamos transmitindo aqui da casa do nosso irmão pastor Cleiton. Queridos, nós vamos dar continuidade à nossa série sobre uma vida com alegria, uma vida de alegria. E antes nós vamos orar agradecendo a Deus por todas as bênçãos, orar pedindo que o Senhor nos dê entendimento da sua palavra, que o Senhor fale ao nosso coração, e orar também por aqueles que estão enfermos, por aqueles que estão necessitados e também pelas famílias que estão enlutadas. Então, feche seus olhos, ore, coloque a sua vida diante do Senhor. Nós temos aprendido também sobre oração e aprendemos no Sermão do Monte, a orar com Jesus, que devemos colocar diante do Senhor as nossas necessidades, pedindo o pão de cada dia, ou seja, aquilo que é básico, aquilo que é necessário para a nossa vida. Então, busque ao Senhor agora em oração. Bendito Pai Celestial, nós somos-te gratos pelas muitas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre as nossas vidas, o teu paternal cuidado, a tua graça que nos sustenta, nos fortalece, nos consola. Queremos, ó Deus, dar-te graças pela provisão do Senhor nas nossas vidas. Queremos dar-te graças pela tua fidelidade. O Senhor é um Deus imutável, é fiel, fiel à tua palavra, fiel a si mesmo. E por isso o teu povo, ó Deus, é abençoado. Queremos, ó Deus, dar-te graças por podermos transmitir este estudo da tua palavra. Quero agradecer, ó Deus, pela vida do pastor Cleiton e da sua família. Agradecer por esta oportunidade de estar aqui com eles, na casa deles, transmitindo aqui esse estudo. Agradecer pelos irmãos que estão trabalhando lá na igreja, nosso irmão Magno, Mateus. E que o Senhor abençoe para que possamos ainda melhorar aquilo que pode ser melhorado, para que no domingo possamos, ó Deus, ter tudo com qualidade, para a tua glória, para a edificação do teu povo. Queremos pedir, ó Deus, por aqueles que estão enfermos, acamados, debilitados. Com isso incluímos também ao presidente do nosso país. E a tua palavra nos ensina a orar pelas autoridades constituídas. Pedimos pelo presidente, não somente pela saúde física, mas que o Senhor dê sabedoria a ele, para que o Senhor, ó Deus, esteja com ele e com demais governantes do nosso país, para que possamos ter, ó Deus, um governo conforme a tua vontade, para a tua glória e para o bem do teu povo. Senhor, queremos também pedir por aqueles que estão desempregados, afligidos, pelas famílias enlutadas, que o Senhor, ó Deus, assista a todos com a tua maravilhosa e suficiente graça. Abençoa o teu povo, ó Deus. E agora, ó Pai, nós pedimos, dá-nos entendimento da tua palavra. Nós precisamos, ó Deus, das tuas santas instruções. Queremos servir-te melhor, queremos viver para a tua glória. Por vezes temos falhado através do descontentamento, da falta de gratidão. Queremos aprender da tua palavra e mais do que isso, que o Senhor também, ó Deus, mova o nosso coração para praticarmos a tua palavra. Fala ao nosso coração, nós pedimos no precioso, santo, bendito nome de Cristo. Amém. Irmãos, então a série Uma Vida com Alegria, e hoje o tema do nosso estudo é Desenvolvendo um Coração Grato e Contente. Desenvolvendo um coração grato e contente. Nós dando continuidade então nesta série, nós veremos aqui, queridos, neste Desenvolvendo um Coração Grato e Contente, nós vamos relembrar alguns conceitos básicos. Olha aí, o que é gratidão? Isso nós já falamos. Eu quero apenas relembrar. O que é gratidão? E uma definição que nós vimos do Peter O'Brien é que gratidão é sempre uma resposta à atividade salvífica de Deus na criação e na redenção. Gratidão é sempre uma resposta à atividade salvífica de Deus na criação e na redenção. Quais são as implicações desta definição? A primeira delas é que a gratidão começa com Deus. Veja, gratidão é sempre uma resposta à atividade salvífica de Deus. Então, a gratidão começa com Deus. Nós podemos e devemos ser gratos às pessoas
que nos fazem o bem, que nos ajudam, mas em última instância, a nossa gratidão deve ser a Deus, porque quando alguém nos auxilia, quando alguma coisa acontece de forma abençoadora para as nossas vidas, quem é que está por trás de tudo? É o próprio Deus. Assim como na murmuração, quando nós murmuramos, seja do que for, a respeito de quem for, em última análise, a nossa murmuração é contra Deus, porque Deus está por trás de tudo, as circunstâncias vêm dele. Então, a primeira implicação é que a gratidão começa com Deus. Também, queridos, uma outra implicação é que a gratidão é uma resposta ao que Deus fez, está fazendo e ao que Deus irá fazer. Então, gratidão é sempre uma resposta à atividade salvífica de Deus, naquilo que Deus já fez, naquilo que Deus está fazendo. E lembrando, por aquilo que Deus ainda irá fazer. Uma terceira implicação é que é uma resposta às informações dadas de duas formas distintas, criação e salvação. O Deus que é o Deus criador e criou todas as coisas para a sua glória, e Ele é o Redentor, Ele que dirige tudo para a redenção do seu povo. Então, e por último, a última implicação dessa definição do O'Brien é que Deus comunica a sua glória de duas maneiras, de forma geral e de forma específica. Tudo isso nós já vimos, por isso não vou gastar tempo. Mas, irmãos, nós vimos também que a Bíblia, ela nos ensina, ela nos ordena, sede agradecidos, em tudo dai graças. Daí nós vimos uma outra definição, que gratidão é um chamado a conduzir a vida à luz do que precisa ser lembrado. Conduzir a vida à luz do que precisa ser lembrado. Então, a gratidão nada mais é, e essa é uma definição que nós repetimos, um estilo de vida marcado pelo reconhecimento, tanto privado quanto público, com testemunho falado e vivido da obra de Jesus na criação e redenção. De forma resumida, queridos, a gratidão é um estilo de vida marcado por aquilo que nós fazemos, que nós falamos a respeito do que Cristo fez na criação e na redenção. A gratidão tem a ver com o Evangelho. Ok. Bom, na semana passada, falando sobre o contentamento na prática, nós vimos que um coração contente é um coração quieto, é um coração calmo. Lembra daquele antigo cântico? Calmo, sereno e tranquilo, sinto descanso neste viver. Um coração contente, um coração grato, é um coração que está descansado naquele que é todo-poderoso, é um coração quieto, calmo, naquele que tem todo o poder, naquele que dirige todas as coisas, o nosso Deus. Aliás, deixa eu te perguntar, o seu coração é um coração contente? O seu coração é um coração calmo, é um coração quieto naquele que tem todo o poder? Ou você tem um coração inquieto, um coração desassossegado, um coração que está sempre preocupado, angustiado? Veja, isso é falta de confiança no Deus Todo-Poderoso. Você precisa de um coração contente, um coração quieto, calmo. Também, queridos, em segundo lugar, nós vimos na semana passada que um coração contente é um coração alegre, é um coração satisfeito no Senhor, que tem a alegria do Senhor. Ou seja, o coração contente não apenas suporta a cruz, mas ele toma a sua cruz. O escritor batista e pastor americano John Piper, ele diz: Deus é mais glorificado em nós quando somos mais satisfeitos nele. Então vem uma outra pergunta para você. Você está satisfeito em Deus? Lá no Salmo 37, Davi diz: confia no Senhor e faz o bem. Agrada-te do Senhor, Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E no verso 7, Davi vai dizer: descansa no Senhor. Preste atenção, Davi diz assim: agrada-te do Senhor. Algumas versões trazem deleite-se no Senhor, tenha prazer em Deus, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Ou seja, o seu coração ficará satisfeito. Quando o Senhor for a fonte da sua alegria, quando você tiver deleite, prazer no próprio Deus, você estará satisfeito. E é o que diz John Piper: Deus é mais glorificado em nós quando somos mais satisfeitos nele. Você quer glorificar Deus? Se satisfaça no Senhor. Tenha prazer no próprio Deus. E terceiro, um coração contente é um coração grato. Um coração contente é um coração grato.
Na semana passada também nós vimos que, em quarto lugar, um coração contente aceita toda e qualquer situação. Entendendo que tudo vem do Senhor, ao invés de nos revoltarmos contra Deus diante de situações, e algumas delas são mesmo difíceis, o coração contente é o coração que aceita toda e qualquer situação. O apóstolo Paulo, lá em Filipenses 4,13, chega a dizer: tudo posso naquele que me fortalece. E o contexto você sabe. O contexto de situações difíceis como situações fáceis. Paulo diz que ele aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação. Ele tanto aprendeu a estar humilhado quanto ser honrado. Ele aprendeu a estar satisfeito na fartura quanto na fome. Então, Paulo diz que ele podia todas as coisas no Senhor que o fortalecia. Paulo não diz: eu sou uma pessoa muito forte. Ele diz: eu posso suportar até mesmo coisas muito difíceis naquele que tem todo o poder. Então, talvez você pense assim: eu não vou conseguir suportar aquela doença, eu não vou conseguir suportar aquela traição, eu não vou conseguir suportar aquele abandono, eu não vou conseguir suportar o falecimento daquele meu ente querido, eu não vou conseguir suportar uma perseguição por causa do Evangelho. Você vai poder, não porque você é forte, mas se você buscar fortalecimento naquele que é todo-poderoso. Quinto lugar, queridos, nós vimos que um coração contente, ele não irá apelar para o pecado para mudar sua circunstância ou suas circunstâncias. Sabe aquela situação de que, diante de uma circunstância difícil, a pessoa está disposta a pecar contra Deus para se livrar daquela circunstância difícil? Quando há um coração verdadeiramente contente no Senhor, nós não ficamos dispostos a pecar contra Deus para podermos nos livrar de uma situação, de uma circunstância difícil. Lá em Provérbios 30, versos 8 e 9, o sábio diz: afasta de mim a falsidade e a mentira, não me des nem a pobreza nem a riqueza, dá-me o pão que me for necessário, para não suceder que, estando eu farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Pense, quando alguém está passando privação material, ela é tentada a dar um jeito para resolver o seu problema. Talvez esse jeito seja pegar o que não é seu, sonegar, eu não sei. Quando há um coração verdadeiramente contente e confiante no Senhor, nós não iremos nos dispor a pecar contra Deus nas situações difíceis. E sexto lugar, aliás, vamos apenas 5 aqui. Na semana passada nós vimos 7 pontos, mas relembrando aqui 5. Bom, hoje a grande pergunta é: como desenvolver um coração grato? Você sabe responder? Como nós podemos desenvolver um coração grato? Como é possível desenvolver um coração verdadeiramente grato? Veja só, ao desafiarmos, nesse desafio, né, de ter um coração grato, a primeira coisa que nós precisamos é entender o contexto em que esse desafio é identificado. Hoje, nós vamos procurar olhar qual é o contexto, onde esta ordem é dada para termos um coração grato, qual é o contexto que isso acontece. Também, queridos, em segundo lugar, no estudo de hoje, nós veremos como é o nascimento de um coração grato, ou seja, a prática do desenvolvimento de um coração grato. E nós veremos, queridos, que este nascimento de um coração grato, ele passa pelo arrependimento da nossa ingratidão e também pela graça para mudança. É preciso arrependimento e graça. E, terceiro lugar, nós veremos como manter um coração grato, ou a manutenção de um coração grato. E vamos falar rapidamente, se der tempo, sobre as disciplinas espirituais, a vida em comunidade e a chamada intencionalidade. Este é o conteúdo do nosso estudo de hoje. Bom, vamos iniciar falando então sobre o desafio de ter um coração grato. O desafio de ter um coração grato. Para entendermos sobre esse desafio de termos um coração grato, é preciso falarmos do contexto em que este desafio ele é identificado. Então vejam que, quando pensamos em desenvolver um coração grato e contente, a primeira coisa que nós precisamos, então, é assumir que nós não somos pessoas gratas. Nós precisamos reconhecer diante de Deus, com honestidade, que nós somos pessoas que, por vezes, falham,
reclamando, murmurando, por vezes falham, não reconhecendo as bênçãos de Deus. Então nós precisamos assumir a nossa ingratidão e o nosso descontentamento em algum nível. Ninguém pode dizer assim, eu sou uma pessoa muito agradecida. Bom, tem gente que acha que é e diz isso, né? Não, Deus deve até ter orgulho de mim, eu sou uma pessoa muito grata. Eu agradeço todas as vezes. Bem, o fato de agradecermos todas as vezes, diversas vezes, não significa que nós não experimentemos ingratidão e descontentamento em algum nível. Eu preciso dizer uma coisa para você. A questão não é se você é ingrato ou descontente, mas em que nível qual é o nível da sua ingratidão e do seu descontentamento? Porque todos nós lutamos contra isso. É que nós não temos uma filmagem do nosso dia, mas se Deus nos chamasse, né, para uma sala e dissesse, agora olha para esse telão e eu vou passar o seu dia hoje, desde a hora que você acordou, e você assistisse, certamente você iria ver que em algum momento você reclamou, murmurou, ou quem sabe você deixou de agradecer. Porque veja, nós não pecamos apenas por comissão, nós pecamos também por omissão. Quando nós deveríamos dar graças ao Senhor, quando nós deveríamos reconhecer os feitos do Senhor e não fazemos, nós estamos pecando. Então, queridos, é preciso admitir a nossa ingratidão e o nosso descontentamento que nós temos em algum nível. Se você acha que você é muito grato, você é muito contente, então você está errado, porque nós não somos muito gratos, nós precisamos crescer nisso. Nós precisamos, queridos, crescer à semelhança de Cristo. Ele sim, ele demonstrou verdadeira gratidão, verdadeiro contentamento até a morte de cruz. Nós, por coisas pequenas, já reclamamos. É o atraso de alguma coisa, é não conseguir comprar alguma coisa, é passar por alguma situação. Jesus Cristo, queridos, até a morte de cruz, demonstrou contentamento, demonstrou gratidão, demonstrou adoração ao Pai. Então é preciso admitir o nosso descontentamento e ingratidão em algum nível. Então vejam que, ainda no slide, um estilo de vida marcado pelo reconhecimento privado e público, com testemunho falado e vivido da obra de Jesus Cristo na criação e redenção. Nós vemos esta definição de um contentamento, de um coração contente, agradecido, que nos leva a um estilo de vida que reconhece de forma pública e privada, com testemunho, tanto falado quanto vivido, da obra de Jesus na criação e redenção. Nós relembramos isso agora há pouco. E ao olhar para a nossa própria vida, ao olharmos para a nossa vida, para a nossa conduta, a triste constatação é que, por vezes, nós não temos vivido esse estilo de vida. Nós não temos testemunhado de Cristo, da obra de Cristo na criação e na redenção. Nós encontramos com as pessoas e a conversa é sempre de reclamação. E neste tempo é reclamação por causa da pandemia, e é por causa dos preços, e é por tantas coisas. E por vezes nos pegamos falando as mesmas coisas, reclamando do mesmo jeito e não testemunhando de Cristo, da obra de Cristo, da criação e redenção. Admita isso. É reconhecer também, vejam, aí no final do slide, reconhecer a nossa necessidade, uma necessidade real de crescer em gratidão e contentamento. E este reconhecimento, né, esse reconhecer nossa necessidade de crescer em gratidão e contentamento, é nada mais do que afirmar nossa posição em Cristo, quem nós somos em Cristo, e crescimento em santificação. Lembram-se do que Paulo escreve lá em Colossenses? Que em Cristo, nele, nós estamos radicados, enraizados. É reconhecermos quem nós somos em Cristo e no processo da santificação. Isso de forma prática. Então, queridos, o contexto em que o desafio é identificado é exatamente esse. E as perguntas que ficam para você você tem crescido em contentamento, você tem reconhecido que você não é uma pessoa boa, você não é uma pessoa grata suficiente, você ainda não é como Cristo, mas você tem reconhecido quem você é em Cristo, e esta é a boa notícia. Se a má notícia é que nós ainda não somos como deveríamos ser como Cristo,
A boa notícia é que nós já estamos em Cristo, e em Cristo enraizados, radicados, edificados, como Paulo escreve lá em Colossenses, e neste processo de santificação, que é um processo progressivo. E o crente ele deve estar sempre crescendo, crescendo, crescendo à semelhança de Cristo. Então, queridos, o desafio de ter um coração grato começa com este reconhecimento de que ainda não somos quem deveríamos ser, mas de que temos um grande Salvador, um suficiente Salvador, aquele que é grato de forma perfeita e que pode nos fortalecer para que sejamos semelhantes a Ele, gratos como Ele e para a glória dEle. Ok. Segundo lugar, depois de termos visto sobre o desafio de ter um coração grato, vamos falar sobre o nascimento de um coração grato. O desafio começa por enxergarmos que não chegamos lá, que nós precisamos crescer à semelhança de Cristo. E então, como nasce um coração grato? Vejam que isso precisa passar pelo arrependimento da nossa ingratidão. Nós falamos que o desafio é reconhecermos a nossa ingratidão. Agora, não basta reconhecer. Uma história que Jesus contou me chama muito a atenção, é aquela história que ficou conhecida como a parábola do filho pródigo. E é curioso que na história que Jesus conta, o pai que tinha 2 filhos, um dos filhos quis a parte que lhe cabia dos bens da herança, e então ele até desonrou seu pai com esse pedido, porque a herança você recebe quando a pessoa morre, e ele quis ainda em vida, na vida do pai. Isso desonrou ao pai, certamente. E Jesus conta que aquele jovem, ao pegar aquilo que o pai havia dado a ele vai para um país distante e ali ele gasta tudo de forma dissoluta, ele desperdiça tudo aquilo. Em vindo a fome naquele lugar, naquela terra, e não tendo mais nada para se sustentar, aquele jovem passa a guardar porcos. E Jesus conta, e eu entendo que Jesus até exagerou propositadamente, que aquele homem chega ao fundo do poço desejando comer a comida que os porcos comiam. E lembrem-se que o porco é um animal imundo para os judeus. E aquele homem cuidava, era um guardador de porcos, o que era humilhante para um judeu, e desejava comer a comida que os porcos comiam, as alfarrobas, e nem isto lhe era permitido. Aí Jesus diz o seguinte, que aquele homem caindo em si, pensou o seguinte, os empregados do meu pai estão melhor do que eu. Levantar-me-ei, irei ter com o meu pai e lhe direi, pai, pequei contra os céus e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. E é curioso que Jesus não para aí. Depois de dizer que aquele jovem pensou, né, que reconheceu que a situação dele era de miséria, e que ele disse que ele pensou em se levantar e ir até o pai, diz Jesus que ele levantando-se foi. E mais, Jesus diz que quando no caminho o pai o avistou de longe, e o pai correu, o abraçou, o beijou, e o filho disse, pai, pequei contra os céus e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Percebem que o filho não apenas pensa assim, eu preciso sair dessa situação, essa é uma situação de miséria, essa é uma situação de humilhação, eu preciso voltar para a casa do pai, Ele não apenas pensou isso, ele pensou mais, eu preciso pedir perdão. E mais do que isso, diz Jesus que ele levantando-se foi e fez. Não basta reconhecer o nosso pecado, não basta reconhecer, queridos, o nosso descontentamento, a nossa ingratidão, é preciso que haja arrependimento. Quando Jesus diz naquela parábola que o jovem caindo em si, isso denota arrependimento. Então o arrependimento da ingratidão. Queridos, vejam que a gratidão não é algo apenas desejável, é uma ordem. Lá no Salmo 136, no verso 1, o salmista diz, rendei graças ao Senhor. É uma ordem, e de uma forma especial, se toda a criação deve render graças ao Senhor, porque Ele é o Criador de todas as coisas, pensem que de forma especial nós que pertencemos a Ele. No Salmo de número 100, o salmista diz que Deus é bom, ele diz que nós devemos celebrar com alegria ao Senhor, e nós pertencemos a Ele, dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio. Foi Ele quem nos fez e dele somos o seu povo e rebanho do seu pastoreio.
Ao dizer isso no Salmo 100, o salmista nos ensina que não apenas fomos criados por Deus, mas fomos comprados. E você sabe qual foi o preço pago, não sabe? O precioso sangue de Cristo, a vida de Cristo. Então, queridos, quando o salmista diz rendei graças ao Senhor de forma especial, nós como povo do Senhor temos esta ordem. E Paulo repete isso lá em Colossenses 3,15, quando ele diz para o povo de Deus lá de Colossos e para nós hoje, e sede agradecidos. E o mesmo apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele diz em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco, a vontade de Deus para mim, para a sua vida, que em tudo nós demos graças. E aí você, sendo sincero, honesto, olha para a sua vida e vê que você não tem rendido graças ao Senhor como deveria, não tem sido agradecido, não tem em tudo dado graças ao Senhor. Não basta reconhecer, é preciso arrependimento, é preciso, diante desse reconhecimento, clamar ao Senhor. É preciso, queridos, um arrependimento verdadeiro, e o arrependimento passa pelo reconhecimento do nosso pecado. E veja o que diz mais. O descumprimento da gratidão, o descumprimento da gratidão ou do contentamento é o pecado da ingratidão, é o pecado do descontentamento. Então, você descumprir gratidão e contentamento é você pecar. Mais uma vez, nós não pecamos apenas por comissão, nós pecamos quando nós não fazemos aquilo que deveríamos fazer. Quando não somos gratos, quando não somos contentes, nós estamos pecando contra Deus. E a Bíblia diz, arrepende-se, arrependa-se, arrependei-vos. Então eu preciso dizer para você, você precisa se arrepender do seu pecado de descontentamento. Você precisa se arrepender do seu pecado de ingratidão. É a Bíblia que diz isso. Reconheça, se arrependa disso. E então, queridos, o nosso primeiro passo para crescer com um coração grato é arrependimento. O primeiro passo para crescer com um coração grato é arrependimento. Vejam só, vamos andar um pouco mais aqui. No próximo slide, vem uma pergunta. Qual é a raiz da ingratidão? Melhor, qual é a raiz de sua ingratidão? Aí alguém pode pensar, mas a raiz da minha ingratidão? Como é que alguém pode saber qual é a raiz da minha ingratidão? Bom, por um motivo muito simples. A raiz da sua ingratidão é a mesma raiz da minha ingratidão. Qual é essa raiz? Olha só, a raiz é porque nós queremos demais o que nós não temos. É querer demais o que nós não temos. Lá em Números capítulo 11, esse é um texto que nós já vimos, né, no nosso estudo, dos versos 1 a 9, nós não vamos ler aqui mas, todos os 9 versículos, mas eu quero ler o início. Livro de Números é o 4º livro da Bíblia, né? Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Números capítulo 11, se você quiser abrir aí a sua Bíblia, ou seja a Bíblia, né, em papel, ou algum aplicativo, seja como for, livro de Números capítulo 11, eu quero ler aqui, o início diz o seguinte: queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Ouvindo o Senhor, acendeu-se-lhe a ira, e fogo do Senhor ardeu entre eles e consumiu extremidades do arraial. Então o povo clamou a Moisés, e orando este ao Senhor, o fogo se apagou. O texto diz que o povo se queixou. Queixou-se o povo de sua sorte aos ouvidos do Senhor. Sabe quando isso aconteceu? Aqui o texto não está falando quando o povo estava escravo no Egito. Estava ali amassando barro, fazendo tijolos. Isso aqui aconteceu, irmãos, quando depois de Deus ouvir o clamor do povo, depois de Deus enviar Moisés, depois de Deus enviar as 10 pragas, depois de Deus tirar o seu povo dali, depois de Deus abrir o Mar Vermelho, foi depois disso que aconteceu. É o povo, e aí no verso de número 4 diz assim: e o populacho que estava no meio deles veio a ter grande desejo das comidas dos egípcios,
pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e também disseram: quem nos dera carne a comer. Lembramo-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, dos pepinos, dos melões, dos alhos silvestres, das cebolas e dos alhos. Agora, porém, seca-se a nossa alma e nenhuma coisa vemos, senão este maná. Queridos, nós somos ingratos porque nós queremos demais o que não temos. O povo não estava lembrando da escravidão, estava lembrando de coisas que eles tinham de comer no Egito. E quem ouve pensa que eles viviam num spa, numa colônia de férias, num hotel. Nada disso. Mas ao invés deles lembrarem do sofrimento, eles lembravam de algumas comidas que eles tinham lá. E aqui eles diziam, né, comíamos de graça. De graça nada, eles eram escravos ali. Eles eram escravos. Veja que o nosso problema não é querer. Bom, é normal um jovem querer se casar. É normal um jovem casal casado querer ter filhos. É normal. É normal alguém querer ter uma casa própria. É normal alguém querer ter um bom emprego. O problema, queridos, é quando nós queremos demais. Quando nós colocamos o nosso desejo e ele se torna um desejo idólatra. Se eu não tiver isso, eu não serei feliz. Aí começa a nossa ingratidão. Raquel chegou a dizer para Jacó: dá-me filhos ou eu morrerei. E ela já tinha um filho, e quando ela teve o segundo filho, ela morreu. É curioso isso e triste, né? Então, a nossa ingratidão, a raiz da nossa ingratidão é querermos demais o que nós não temos. Também, queridos, porque o povo perdeu de vista a salvação. Lá no capítulo 14 de Números, indo um pouco para frente, diz: levantou-se, pois, toda a congregação e gritou em voz alta, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhe disse: tomara tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. Olha que ponto chegou deles falarem uma coisa dessas. Eles haviam perdido de vista a salvação. Eu não vou ler aqui 2 Pedro 1,9, aliás, depois leia dos versos 1 a 9, lá de 2 Pedro 1, onde Pedro vai mostrar como é fácil cairmos como que um esquecimento do perdão dos nossos pecados. A nossa ingratidão passa por um perder de vista, do esquecimento da graça de Deus sobre nós, da nossa salvação. Também, queridos, porque temos os olhos fixos como o povo lá no deserto, em circunstâncias, esquecido de que o Senhor está no controle. É o que podemos chamar de ateísmo prático. Não, eu não sou ateu, não. Bom, mas se eu só olho as circunstâncias, se eu só olho os problemas, eu só olho a pandemia, eu só olho o desemprego, eu estou vivendo um ateísmo prático. Como que se Deus não estivesse no controle. É curioso que tem muitos crentes cristãos desesperados, como se Deus não estivesse no controle, como se o vírus tivesse a palavra final, estivesse solto por aí e Deus não pudesse fazer nada. Isso é ateísmo prático. Se você está morrendo de medo, se você não tem segurança, como se você estivesse largado à própria sorte, você está vivendo um ateísmo prático. O cristão, aquele que crê, o crente, daí a palavra crente, aquele que crê, é aquele que descansa no Senhor, que tem controle sobre todas as coisas. Muito bem, queridos. Então, em primeiro lugar, o nascimento de um coração grato passa pelo arrependimento da ingratidão. Mas nós precisamos nos arrepender da nossa gratidão. E para isso, olha só, nós precisamos da graça do Senhor para a mudança. A letra B, a graça para a mudança. Vejam só. Olha o que diz essa frase: somos chamados a viver uma vida grata. Mas olha só, dependemos da graça dele para viver em gratidão. Não é curioso isso? Deus nos chama para vivermos uma vida de gratidão. Deus diz: sede agradecidos. Deus diz: em tudo dai graças. Mas para isso, nós dependemos da graça dele para vivermos em gratidão. E aí? Então o que vem primeiro? Lembra daquela frase? Ó, quem vem primeiro? O ovo ou a galinha? Quem vem primeiro, o ovo ou a galinha? Queridos, como disse John Piper no seu livro Quando Eu Não Desejo a Deus, ele diz assim: a gratidão a Deus é uma dádiva de Deus. Nós precisamos ser gratos. Deus diz: sede agradecidos. Mas para nós sermos gratos, nós dependemos da graça de Deus.
Ou seja, qualquer coisa, para que façamos qualquer coisa, inclusive aquilo que Deus nos manda fazer, nós precisamos da ajuda dele, da graça dele. Bom, então podemos dizer que isso é uma boa notícia. É uma boa notícia para quem está desanimado. É uma boa notícia para quem está desanimado, mas é uma má notícia para aqueles que confiam em si mesmos. Ao mesmo tempo que é libertador, isto também é revelador. Então, é libertador para aquele que não pode fazer nada para ser grato quando não é. Vejam só, se você é uma pessoa que deseja agradar a Deus, se você é uma pessoa que reconhece que não consegue, esta é uma boa notícia, porque vai mostrar que depende de Deus e Ele é forte, gracioso e amoroso bastante para te ajudar. Então isso se torna libertador para aqueles que reconhecem que não podem fazer nada, para aquele que não pode fazer nada para ser grato quando não é. Mas também é algo revelador. É revelador para aquele que é orgulhoso, para aquele que é autossuficiente. É revelador porque é presunção daquele que pensava que todos os seus deveres estavam sob o seu controle. Isso é libertador ou revelador para você? Saber que você depende de Deus para ser grato. Bom, se você é alguém que reconhece que depende do Senhor, isto é libertador. Mas se você é alguém altivo, autossuficiente, isto é revelador. Você precisa dizer, Senhor, me perdoe, porque eu preciso reconhecer que eu dependo em tudo do Senhor. Então, para entender a graça necessária, você precisa entender sua condição de pecador. Daí Jesus dizer no Sermão do Monte, como aprendemos, né, há pouco tempo, lá no capítulo 5 de Mateus, bem-aventurados os humildes de espírito, bem-aventurados os pobres de espírito, felizes aqueles que reconhecem que não podem nada, que não são nada. Felizes aqueles que reconhecem o seu próprio pecado e que vão buscar naquele que é santo, poderoso, abençoador, amoroso, o perdão e a graça necessária. Ok, meus irmãos, então, ainda falando sobre a graça por mudança, você não apenas comete pecado. Olha só, você não apenas comete pecado, o pecado da ingratidão. Você é pecador. Nós somos ingratos. Às vezes nós queremos separar o nosso pecado de nós mesmos. Eu cometi um pecado da ingratidão. Isso não faz parte da minha vida, não faz parte de quem eu sou. Não. Sabe por que você cometeu o pecado da ingratidão? Porque você é ingrato. A questão é quem nós somos, vem daqui do coração, nós temos insistido nisso. Olha só o que disse Williams, né? Ele diz assim, o homem comum pode sentir-se envergonhado por fazer algo errado. Isso é muito comum. A pessoa se sente envergonhada quando ela faz algo errado e quando ela é descoberta, né? Mas o santo, aquele cuja sensibilidade moral tem um refinamento superior e que tem poderes de introspecção mais aguçados, sente-se envergonhado de ser um homem propenso a fazer algo errado. A pessoa comum, ela se sente envergonhada se ela é descoberta. Ela fica com vergonha. Se ninguém descobrir, nem sente vergonha. Mas aquele que pertence ao Senhor, ele se sente envergonhado só de saber que ele é propenso a fazer algo errado. Então, o pecado não é algo que fazemos, preste atenção, é algo profundamente enraizado em quem somos. Por isso é estranho quando alguém diz assim, Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, como se o nosso pecado estivesse dissociado de quem nós somos, né? É, queridos, algo muito grave. Nós não temos tempo para ler aqui Efésios 2, 1 a 3, mas depois você pode ler. Aliás, né, deixa eu olhar aqui, né, Cleito, ficar aqui atento ao nosso horário. Bom, temos alguns minutos mais. Então, preferir Jesus em vez de coisas é um dom de Deus. Preferir o próprio Deus, preferir ao nosso Senhor Jesus, ao invés de coisas, é algo que é Deus quem nos dá. E isso nós aprendemos com o nosso próprio Senhor Jesus. Eu quero ler aqui para vocês João 6, Evangelho conforme João, capítulo 6. Peço que vocês ouçam a leitura deste texto. Diz assim, os versos 44 e o versículo de número 45. O versículo de número 44, nós lemos o seguinte: ninguém pode vir a mim, é Jesus dizendo, se o Pai que me enviou não o trouxer, e eu o ressuscitarei no último dia.
ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. Então nós só vamos até Jesus porque o Pai é que nos envia. E no verso, queridos, de número 65, Jesus diz assim, e prosseguiu, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém poderá vir a mim se pelo Pai não lhe for concedido. Queridos, preferir Jesus em vez de coisas é um dom de Deus. É algo que Deus nos dá, porque se Deus não nos der isso, nós vamos preferir outras coisas, nós vamos preferir aquilo que é menor. Então, é tudo pela graça do Senhor. Então, doutrinas bíblicas funcionam biblicamente. Nós não vamos ler aqui Atos 2, mas o arrependimento é uma ordem que temos, o dever de obedecer. O arrependimento é uma ordem que temos, o dever de obedecer. Arrependei-vos. É a ordem. O cumprimento do arrependimento é uma graça dada por Deus de capacitação. E Paulo escreve isso lá em Romanos 6, mostrando que é pela graça de Deus o nosso arrependimento. Não é porque somos pessoas muito boas e escolhemos nos arrepender, mas é o Espírito Santo que nos convence e nós nos arrependemos. E isso é um mistério, não é? Olha só, precisamos ser gratos, mas não conseguimos, por causa de nossa corrupção deliberada e culpável. Nós precisamos ser gratos, mas por nós mesmos nós não conseguimos. A nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Então, quando nós somos gratos, sabe por que somos gratos? Porque Deus é gracioso. Então, não pense que você é uma pessoa boa ao se arrepender, ao ser grato. Tudo é fruto da graça do Senhor. Por isso, sempre nós devemos dar toda a glória ao Senhor, todo o louvor ao Senhor. Então, graça, como alguém definiu, é o poder dinâmico de Deus dado a nós imerecidamente, que nos capacita a desejar e fazer o que devemos. Isso é graça, um poder dinâmico que Deus dá a nós, que Deus age em nós, de forma imerecida, nós não merecemos, para nos capacitar a desejar e fazer o que devemos. Então, quando você deseja fazer o que você deve, você faz o que você deve fazer, é a graça de Deus. Se não fosse a graça de Deus, você ainda estaria morto nos seus delitos e pecados. Então nós não podemos produzir a gratidão. É necessário que Deus a conceda para nós. Bom, quando nós cremos assim, então, como está no slide, nossa gratidão se multiplica com a alegria de experimentar o Senhor agindo em nós. É quando nós dizemos, Senhor, eu não consigo, mas o Senhor pode. Por isso o Senhor muda o meu coração, faz-me grato. Ó Deus, ore como Davi, dá-me um coração, Senhor, renova dentro de mim um espírito inabalável, cria em mim, ó Deus, um coração puro. Diga, Senhor, cria em mim um coração grato, um coração como o de Cristo. Não tem um cântico que nós cantamos assim? Você lembra daquele cântico, Cleiton? Dá-me um coração igual ao teu, meu mestre, dá-me um coração igual ao teu, coração disposto a obedecer, cumprir todo o teu querer, dá-me um coração igual ao teu, ensina-me a amar o meu irmão, perdoar com o teu perdão, a olhar com os teus olhos, perdoar com o teu perdão. É isso, irmãos. Este cântico nós deveríamos cantar, eu creio que todos os dias você deveria cantar no seu momento devocional, deveria ser a sua oração, Senhor, dá-me um coração igual ao teu, dá-me um coração grato. Então, portanto, nós buscaremos mais a Deus com mais urgência e intensidade do que se achássemos que a gratidão dependesse de nossa própria força. Ao reconhecer que tudo vem dele, nós buscamos com mais intensidade ao Senhor, reconhecendo que nós dependemos dele para sermos gratos. Então, queridos, voltando à nossa definição de um coração grato, de gratidão, de contentamento, é um estilo de vida marcado pelo reconhecimento privado e público, com o testemunho falado e vivido da obra de Jesus na criação e redenção. E por último, já que temos aí uns 10 minutinhos, vamos falar desse último ponto, que é sobre a manutenção de um coração grato. Nós já vimos, queridos, que em primeiro lugar nós precisamos reconhecer a nossa ingratidão. Nós já vimos como nasce um coração grato, passa pelo arrependimento e pela graça de Deus. Agora, ok, eu tenho um coração, Deus, pela sua graça, me faz me arrepender e buscar a graça de Deus em Cristo. A pergunta agora é, como manter um coração grato? A manutenção de um coração grato. Bom, se você tem carro, você sabe que não é só andar, né?
Tem que fazer manutenção, tem que trocar óleo. Cleito fez isso esses dias, né, Cleito? Tem que trocar o óleo, eu também fiz isso esses dias. Tem que... É a água do radiador, é o pneu, alinhamento. Casa é a mesma coisa, manutenção, né? Então, como manter um coração grato? Vejam só. Aí nós precisamos falar sobre o antigo assunto, talvez você esteja cansado de ouvir, das disciplinas espirituais. Quais são as disciplinas espirituais? É aquilo que você sabe. Se você cresceu na igreja, desde a sua infância, você sabe. Leia a Bíblia e faça a oração se quiser crescer. As disciplinas espirituais são oração, ouvir a palavra de Deus, a pregação. Para isso você precisa... buscar, meditação na palavra de Deus, a leitura da palavra de Deus. Queridos, isto é o básico, esses são os fundamentos. E é curioso que tem gente que parece que em busca de algo superior diz, não, eu não quero saber dos fundamentos, eu quero algo além. Olha, se você não praticar os fundamentos, como você vai ter algo além? Sabe como que, eu não sei se você já pesquisou sobre a vida e a prática dos grandes esportistas. Pegue, por exemplo, um bom jogador de futebol. É aquela pessoa que bate aquela falta, que manda no ângulo, sabe? Você acha que ele nasceu com esse dom. Quanto tempo um jogador desse gasta com fundamentos, com treinamento? Coisa básica. Quanto tempo um goleiro gasta com fundamentos? Quanto tempo? Pense num jogador de basquete, né? Os jovens hoje, Cleito, os jovens da nossa época gostam muito de basquete. Eu também gostava na minha época, faz bastante tempo. Basquete. Quanto tempo um jogador de basquete gasta com fundamentos? Pense num bom jogador de basquete. Né? Eu me lembro, né, nos anos 80, do Oscar Schmidt. Oscar Schmidt foi um grande jogador brasileiro, né? O time do Brasil se destacou no Pan-Americano, né? Até pegou de surpresa o próprio time dos Estados Unidos. Muitas e muitas horas. Oscar Schmidt ficava ali no lance livre. Gastava horas e horas, todos os dias, praticando lance livre. Alguém poderia olhar e dizer, Oscar, para de perder tempo com isso. Quantos arremessos? Quantas centenas, milhares de arremessos? Fundamento. Irmãos queridos, na vida cristã não é diferente. Se nós não tivermos os fundamentos, se nós não praticarmos os fundamentos, vida de oração, leitura da palavra, meditação, como nós iremos ter manter um coração grato? Tem gente em busca de eu quero um estudo avançado de teologia, e não lê a Bíblia, e não faz oração. O que adianta um estudo avançado de, agora eu vou estudar filosofia reformada, apologética, eu quero estudar. Mas você precisa dos fundamentos. As disciplinas espirituais, olha só o que diz mais aqui, nos mantém ligados à fonte de toda mudança rumo à gratidão. Jesus, Ele é a videira verdadeira, o Pai é o agricultor, e nós estamos ligados a Ele. Então nós precisamos, queridos, das disciplinas espirituais que nos mantêm ligados à fonte que é Cristo. Então não são itens de um tipo de checklist para obter algo, mas vias de recebimento da graça que transforma. É por isso que uma linguagem usada, né, para a palavra de Deus, para participação nos cultos, na ceia, é que são meios de graça. Você já tinha ouvido falar? Quais são os meios de graça? Pregação da palavra é um meio de graça. A comunhão com o povo de Deus, participar da ceia do Senhor, como nós tivemos domingo passado, tudo isso é meio de graça. São meios que Deus usa para nos fortalecer, para nos santificar. São os meios de graça. E a pergunta é, você tem praticado as disciplinas espirituais? Letra B, vida em comunidade. Como você pensa estar fortalecido se você está sozinho? Aliás, tem crescido o número daqueles que são os desigrejados, daqueles que dizem, eu preciso de Deus, eu não preciso da igreja. Bem, Deus, foi Jesus Cristo quem instituiu a igreja como seu corpo. E Paulo diz que nós devemos orar uns pelos outros, cuidar uns dos outros. Devemos amar uns aos outros, perdoar uns aos outros, devemos exercer o nosso dom para a edificação uns dos outros. Queridos, vida em comunidade, onde experimentamos da graça por meio dos dons dos irmãos. É onde eu vou experimentar da graça de ouvir da palavra do Senhor através de alguém que tem um dom do ensino. É onde eu vou experimentar da graça do Senhor através da vida de meus irmãos e através dos dons que Deus me deu.
meus irmãos serão também edificados, onde aprendemos a viver além de nós mesmos, e o egoísmo tem imperado, e mesmo no meio daqueles que se dizem cristãos, a ponto de dizer, eu não preciso ir na igreja. Tem gente, queridos, que está até dizendo assim, olha, eu estou na pandemia, faz tempo que eu não vou à igreja, acho que nem vou voltar. Grande erro, porque é onde nós aprendemos a viver, onde aprendemos a viver além de nós mesmos, desfrutamos da presença do Senhor de forma mais intensa. Ah, irmãos, que bênção é na vida em comunidade, a vida na comunhão com o povo de Deus, nós desfrutamos da presença do Senhor, a ponto lá do salmista dizer no Salmo 133, ó, quão bom e agradável é viverem unidos os irmãos, é bom, é agradável. E por último, queridos, intencionalidade, ou seja, seja intencional. O que é ser intencional? É ser proposital, em busca pela graça de Deus vista numa vida de gratidão. Nós precisamos, irmãos, agir com proatividade, nós precisamos ser intencionais, propositais, buscando, queridos, a graça de Deus para vivermos uma vida de gratidão, em comunhão com os irmãos, aprendendo mais da obra de Jesus. Uma vida de gratidão, um coração contente, passa por um estilo de vida marcado pelo reconhecimento privado e público, com testemunho falado e vivido da obra de Jesus Cristo, na criação e na redenção. E eu termino deixando alguns compromissos para você. Preste bastante atenção. É para encerrar aqui. Esses compromissos são muito importantes. Faça um compromisso de crescer em gratidão, conhecendo mais da graça que recebeu. Faça um compromisso de crescer em gratidão, conhecendo mais da graça que recebeu. Isso tem a ver com compromisso. Eu acho muito interessante lá em Daniel 1, diz que Daniel resolveu firmemente não se contaminar com as finas iguarias do rei. Eu creio que nós estamos vivendo tempos de uma geração descompromissada. É necessário assumirmos compromissos diante de Deus e com Deus, de crescermos em gratidão, conhecendo mais da graça que recebemos. A gratidão, queridos, é expressa. A gratidão expressa é uma evidência da graça recebida. Resolva de todo o coração agir com gratidão, buscar a graça de Deus para que você tenha um coração grato. Segundo lugar, identifique o agir do Senhor ao seu redor. Irmãos, este mundo criado por Deus e sustentado por Deus é o teatro de Deus, onde Deus age com poder, com graça e misericórdia e bondade. A criação e salvação, ou criação e redenção, mediante o conhecimento crescente da palavra do Senhor. Olhe ao seu redor e veja a graça de Deus e seja grato ao Senhor. Nada é por acaso, tudo é obra da providência. Contemple a criação e seja grato ao Senhor. Contemple o agir de Deus e seja grato ao Senhor. Hoje aconteceu algo, eu não vou entrar em detalhes, e eu disse assim para a Cris, eu falei, Cris, eu não falei para você descansar em Deus? Eu não falei que Deus iria suprir essa necessidade? E sabe, querido, se eu não estivesse atento, eu diria, foi algo do acaso. Não existe acaso, existe providência. Providência de Deus nas mínimas coisas, para que nós possamos adorar e agradecer ao Senhor. E então nós estávamos falando, e eu vi a Cris falando isso para Ana Luísa, né? Ela falou assim, não foi fulano de tal, foi Deus que nos deu, ensinando os nossos filhos a sermos gratos e observarmos a bondade do Senhor nos detalhes. Terceiro, externe com palavras o agir do Senhor para o próprio Senhor. Quantas vezes você tem dito, Senhor, graças te dou, Deus seja louvado, Senhor, glorificado seja o teu nome. O quanto você tem externado com palavras a sua gratidão ao Senhor e também uns aos outros, a edificação pública, o que Ele lhe deu, quem Ele é. Pense nisso, reconheça isso. Quarto, ore com ações de graças. Sabe o que você identificou? Externe com palavras em oração. Você tem orado? Você tem orado com ações de graças? Faça isso, assuma esse compromisso. Quinto, coloque alvos para expressar sua generosidade diante da graça recebida. Coloque alvos, por exemplo, e aqui nem é uma questão de valor, mas de coração. Pode ser uma coisa pequena,
mas coloque o alvo para expressar generosidade diante da graça recebida, expressando a Deus e ao próximo. O coração ajustado pela graça de Deus dará o valor adequado. Seja abençoador para as pessoas. Pode ser que algumas pessoas nem liguem para o que você fez, mas o coração ajustado pela graça de Deus vai dar o valor adequado. Sexto lugar, coloque diante do Senhor em oração, isso é muito importante, suas preocupações, suas ansiedades, juntamente com o reconhecimento de como Ele tem suprido suas necessidades. Então ore, dizendo: Senhor, isso tem me preocupado, isso tem me angustiado, mas eu reconheço o cuidado do Senhor. Ore colocando tudo diante dele. Pedro diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agradeça ao Senhor em sua devoção pessoal e em grupo. Agradeça ao Senhor em sua devoção pessoal e em grupo. Eu deixo como alvo para você esses compromissos. Vamos orar mais uma vez? Pai bendito, Pai celestial, nós queremos dar graças ao Senhor, porque através da Tua palavra, desse estudo, o Senhor, ó Deus, nos ensinou, nos tem ensinado, por vezes chamado a nossa atenção, revelado o nosso pecado, a nossa ingratidão, o nosso descontentamento. Mas o Senhor tem apontado o caminho da Tua graça. O Senhor nos tem mostrado que em Cristo nós temos tudo o que nós precisamos para termos um coração grato, para vivermos para a Tua glória. Pai, nós queremos reconhecer que nós não somos pessoas boas. Ah, Senhor, como nós temos nos assemelhado ao Teu povo do passado. Quantas vezes nós temos agido como povo depois de ter sido liberto pelo Senhor do Egito, reclamando do maná do Senhor, com saudades do tempo da escravidão. Pai, nós temos agido da mesma forma. Perdoa-nos, ó Deus, pela nossa ingratidão, pelo nosso descontentamento. E, Senhor, socorre-nos através da Tua graça em Cristo. Pai, tem misericórdia de nós, o Teu povo. Cria em nós, ó Deus, um coração grato. Nos conforme, ó Deus, nos conforme à imagem do Teu amado Filho Jesus, para que, semelhante a Ele, possamos glorificar ao Senhor e agradecer ao Senhor em toda e qualquer situação, possamos dar-te graças em tudo, possamos, ó Deus, não pecar contra o Senhor nas circunstâncias difíceis, possamos ser fortalecidos pelo Senhor através da Tua graça. Ajuda-nos, ó Deus, faz-nos nos arrepender e buscar ao Senhor a cada dia, e ajuda-nos, ó Deus, para que mantenhamos um coração grato. Ajuda-nos, ó Deus, a termos mais disposição de ler a Tua palavra, de falar com o Senhor, de estar em comunhão com os irmãos. Ajuda-nos, ó Deus. Segura bem firme em nossa mão, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. É o que nós pedimos no santo e precioso nome daquele que em tudo foi grato e daquele que tem poder e amor para nos fortalecer, Jesus Cristo, o nosso amado Senhor e Salvador. Amém. Amém. Irmãos queridos, nós agradecemos pelo acompanhamento dos irmãos até aqui, aqueles que nos acompanharam até aqui, e é muito bom ter aqui os irmãos, né? Minha mãe acompanhando, Dona Jacira, Keila, também a Cristina Gomes, nosso irmão Alain, foi muito bom rever os irmãos domingo, né? Família querida, o André Jorge, que está sempre conosco, o Eduardo e a Bruna, a Dona Creuza, a Dona Maria Eglaine, Dona Ruth, também queremos agradecer aqui o nosso irmão presbítero Cláudio, a Débora e o Michel, o Fernando Oliveira, presbítero Vlander, a Rosalina, que tem também acompanhado, nosso irmão diácono Edson, Eudi, a Nivanda. Que bom ter a participação de vocês e também os demais que acompanharam até aqui e que não escreveram aqui no chat. Queridos, vamos continuar, né, buscando ao Senhor. Não se esqueçam das nossas programações também, domingo às 9 da manhã, culto de louvor e gratidão a Deus, neste tempo especial da celebração dos 70 anos. Próximo domingo, pela manhã, os adolescentes é que vão conduzir o culto, e quem vai pregar é um pastor que, na época não era pastor, mas acompanhou muitos nossos adolescentes, que é o pastor Tiago Hermindo, que foi da nossa igreja, agora ele serve
lá na Igreja Presbiteriana de Alphaville, é um dos pastores da igreja, cuida de forma especial dos adolescentes da igreja e vai estar conosco, né, no próximo domingo pela manhã. Eu espero poder conhecer o João, que é o terceiro filho do Tiago e da Maísa, né? Então espero rever essa família querida, espero que os irmãos possam também estar conosco, aqueles que já se inscreveram. Então próximo domingo às 9 da manhã, um culto de gratidão pelos 70 anos da igreja, culto de louvor e adoração ao nosso Deus, inclusive agradecendo pelos 70 anos da nossa igreja, recebendo o reverendo Tiago Hermindo. E à noite, às 18h30, né, um culto que será conduzido pelo Ministério de Família da nossa igreja, e teremos conosco o reverendo Thales, presidente do nosso presbitério, pastor da segunda igreja presbiteriana de Jundiaí, estará conosco. Aliás, eu preciso lembrar de pedir para ele trazer o livro, né, o livro que ele escreveu sobre o presbiterianismo em Jundiaí, para os irmãos que queiram, né, adquirir este livro contando a história do presbiterianismo na nossa cidade. Tá bom, queridos? Que Deus muito abençoe a todos e um ótimo restante de semana em nome de Jesus.